17 de junho de 2021, com Alexandre Pomar, nosso entrevistado, a quem agradecemos desde já a presença, para nos falar sobre o seu percurso profissional e, mais especificamente, sobre um período importante da nossa história, a transição para a democracia entre 74 e 76. Começamos com uma apresentação biográfica. Alexandre Pomar, o seu nome completo? Alexandre Gomes Pomar. Conhecido por todos por Alexandre Pomar, não é? A sua data de nascimento? É 25 de novembro de 1947. E local de nascimento? Lisboa. As suas qualificações? Eu fui fazendo História, depois mudei para Filosofia, andei sempre a tentar o máximo de adiamentos, até que fui para a tropa sem ter acabado Filosofia no Porto, depois Lisboa. De facto, eu entrei para aí com 15 anos na universidade, estiquei, 15, 16, não tenho bem certeza, estiquei até aos 25, que era a minha ideia, era ir adiando. Muito bem. E o seu conhecimento de línguas? O inglês esqueci muito, é mais o francês. Mais da geração do o francês era, claro. Era a segunda língua. Era a segunda língua na altura. E a profissão dos seus pais? Do seu pai? O meu pai é pintor, a minha mãe é professora do liceu. Muito bem. Começou a trabalhar com que idade? Com 20. Trabalhava, mas estudava? Não, 20, mas como técnico de psicologia. Foi primeiro a atividade profissional. E era algo que lhe dava prazer? Foi uma coisa em que eu entrei e depois passei para Lisboa, depois trabalhei na equipa de João dos Santos, que era uma figura importante, e ia correndo o risco de ser psicanalista ou coisa do género, mas travei a tempo. E quando destravou a tempo pela entrada no jornalismo, foi assim que sim, fez essa transição? Pronto, eu trabalhei como técnico de psicologia, fazia testes e já estava também a orientar alguns casos mais de apoio psiquiátrico, coisa do género. E depois fui para a tropa, fiquei como psicólogo militar durante 3 anos. Já foi há algum em tempo? Caxias, sim. Não sei bem como, porque normalmente para psicólogos as pessoas tinham o curso do ISPA, o curso de filosofia, ou de filosofia acabado, e eu fui para psicólogo militar. Não sei se por favor de algum sogro, mas ele nunca me disse, ou calhou. Muito bem. E como se inicia o seu percurso como jornalista? Qual o ponto de viragem aí, como estava Por acaso tinha feito uma tentativa no Porto, tipo ao Jornal de Notícias, e mandaram-me fazer no Jornal de Notícias ia-se fazer os jogos de futebol, começava-se pela divisão mais baixa da cidade, e eu acho que só fiz o primeiro jogo e depois não continuei, não quis continuar, era um processo que não sei como é que continuaria. E depois em Lisboa, quando acabei a tropa, quando estava na perspectiva de acabar, quando se aproximava o fim da tropa, fui pedir trabalho, pedir emprego, na altura era mesmo emprego, ao Portela Filho, no Jornal Novo. Fui lá, pedi para falar com ele e fui recebido. Mas ainda sem uma ideia muito clara do que queria fazer? Ou Não, já... tinha alguma ideia muito clara. Bom, o meu interesse era a política, por isso. Era a atividade política. Muitos de nós temos a ideia da sua ligação aos jornalistas, deste percurso no jornalismo, ligado a outras áreas, nomeadamente a área da cultura e tudo mais, mas não foi por aí que começou. Eu fui para a cultura de castigo, que era a minha área, o meu interesse era a política. A área de eleição era a política. A atividade política, política, propriamente dita, com um outro aspecto legal, digamos, que era o jornal. E eu acumulei quase sempre o jornalismo e a atividade política. Até depois dos Estados Gerais, do PS, etc., exigindo que não perdêssemos o direito a fazer política por sermos jornalistas.
Nessa altura tinha alguma consciência de uma eventual incompatibilidade aí ou isso era tranquilo para si? Havia uma alegada incompatibilidade, mas eu sempre militei contra essa ideia da incompatibilidade e fui sempre acumulando umas vezes, digamos, clandestinamente, outras vezes legalmente, como foi depois os Estados Gerais, obviamente dito, que apareci, publiquei, etc. Porque, quer dizer, eu fui para os jornais depois de um período de atividade política, de alguma atividade política, já durante a tropa, desde aquilo que era o movimento dos milicianos, paralelo ao do MFA, e continuei a vários níveis com essa atividade e não separei as coisas nunca. E esse gosto pela política veio de onde? Consegue identificar? Do seio familiar? Familiar, de certeza, Certeza. porque houve sempre vários presos políticos na família, muito frequente parar em Peniche para que a família fosse ver alguém que estava em Peniche na cadeia. Também fiz uma passagem pelo PC com 13 anos ou 14, felizmente livrei-me, saí logo. Quando isto saiu logo, que é um ano, por aí? Sim, um ano ou dois, ou coisa do género. Numa altura que houve uma vaga de prisões em Lisboa, que não chegou ao Porto por milagre, e de facto resolvi cortar. Aquilo era muito mau, era um grande disparate, era uma maneira de meter as pessoas na cadeia e de as levar pela clandestinidade e para ficarem como funcionários do partido e para não terem alternativa da impossibilidade de sair. Era um destino fatal. E de facto, mas essa passagem pelo PC foi de facto muito precoce e depois nunca cheguei a participar noutros partidos políticos, apesar de andar à volta, de os conhecer, de ter uma atividade associativa no Porto, em Lisboa, em Letras e tal, mas nunca entrei nem para o Partido Socialista, nem para os partidos ML, que eram muitos na altura. Pois. Neste percurso que estamos aqui a fazer da sua vida profissional, quanto tempo fica no primeiro jornal onde trabalha? Eu fiquei no Jornal Novo desde 13 de maio de 1975, lembro porque foram 13 de maio, até ao afastamento do Portela, portanto, provavelmente meados de janeiro. E foi esse tempo todo. E durante esse tempo todo, na política? Porque sim, provavelmente, quer dizer, eu entrei para o Jornal Novo com a responsabilidade de me ocupar dos assuntos de trabalho e sindicatos, que fazia parte da secção de Economia. Mas rapidamente passei a fazer outras coisas na área da política e a fazer também comentário político, principalmente no final do período, desse período, já nas vésperas do 25 de novembro e depois de 25 de novembro. Quando disse há pouco que foi para a cultura de castigo, o que é que quis dizer com isso? Fui para a cultura, no Diário Notícias. Onde entrou em que ano? Entrei em finais de 76, acho eu. Finais de 76. Tinha conhecido Mário Mesquita no Jornal Novo, ainda quando eu fazia parte do Conselho de Redação do Jornal Novo e, portanto, quando saiu o Portela e tentaram meter outro, que acho que era o Proença de Carvalho, o Conselho de Redação na altura tinha poder para impedir. E durante um mês ou assim íamos recusando a entrada do novo diretor, até que os meus colegas do Conselho da Redação iam saindo e a certa altura fiquei em minoria, já era só dois, e a administração resolveu de facto meter o outro diretor. E nessa altura eu saí, fui com o Portela depois para a opção. Não tive pouco tempo. Estava um bocado
cansado um pouco do Portel e da pressão de um semanário com muito pouco, com uma pequeníssima redação. E depois ainda passei pelo Página U, antes de começar o jornal, portanto, na altura dos números zeros e coisas do género. Mas também saí, fiquei uns meses desempregado, à espera de entrar no Diário de Notícias, onde de facto entrei, e para a política. E onde ficou quanto tempo? Eu fiquei até 84, coisa do género. A partir de 81 já acumulava com o Expresso. A partir de 81, acumulava com o Expresso. Sim, 81 passei a colaborador. E essa situação não causava qualquer tipo de problema? Não, era só a questão de atravessar a avenida e de ir para o Diário de Notícias, depois à hora do almoço ir para o Expresso, depois voltar para o Diário de Notícias e a seguir. Mas eram funções idênticas que tinha num e noutro? Eram funções idênticas no Expresso? Nessa altura estava na Cultura, no Diário de Notícias já. Porque entra para o Diário de Notícias já na Cultura, nessa área da cultura? Não, para o Diário de Notícias para a política. Pronto, okay. Era o meu objetivo e saio da política. Depois é que vai para o castigo. É, porque o Mário Mesquita indigitou-me para subchefe da política e o chefe da redação, que era um personagem daqueles que veio da tarima, um Fernando Pires, muito antigo, vetou. O Mário Mesquita ficou-se, não sei bem como, porquê, e depois, acho que ainda estando na política, marcou uma viagem com o Cavaco aos países árabes e eu entendi que era uma coisa que as pessoas todas gostavam muito de fazer, porque eles davam relógios de ouro, das coisas do género, nas várias escalas. Mas eu entendi que aquilo era uma compensação por não ter ido para a política e recusei, quando os papéis já estavam tratados, foi um problema chato, e nessa altura fui para a Informação Geral de Castigo, que foi uma grande experiência, foi uma boa experiência. O que é que ganhou aí? O que é que ganhou aí com essa mudança? Aí, quer dizer, aproximei-me mais daquilo que era o jornalismo tradicional. Eu tive duas experiências decisivas. Uma foi a visita à Mitra, com um ministro qualquer. A Mitra, na altura, era uma coisa absolutamente insuportável. Nunca mais esqueci aquele cheiro das cozinhas. Aquela uma coisa absolutamente miserável, a zona das crianças, dos adultos e tal. E outra experiência foi a cadeia do Pinheiro da Cruz. Também com um ministro qualquer, e foi uma experiência um bocadinho difícil. Foi um bocadinho problemática, porque a certa altura já não se sabia se os presos tinham fechado os jornalistas como reféns para qualquer coisa. Pois isso não aconteceu, mas houve assim um alarme. Pronto, mas a visita a Pinheiro da Cruz foi também marcante. E depois daí sugeriram para a cultura e eu aceitei. Eu nunca queria ir para a cultura e principalmente nunca queria ir para as artes plásticas, mas foi uma fatalidade. Adivinho a razão, mas já agora... Adivinho a razão, mas já agora... Primeiro porque o meu interesse era a política. Claro, essa é a principal razão. Não é? E segundo porque, com a venda do meu pai, claro, etc., a ida para as artes Queria ter uma distância dessa área, não é? Sim, queria, mas foi se tornando impossível. Ainda trabalhei coisas de cinema, coisas não sei o quê, entrevistas a atores e coisas do género, mas depois fui entrando nas artes plásticas e principalmente a colaboração com o Expresso começou pela área das artes plásticas. Foi muito longa, depois passei para o quadro, durante os tempos acumulei os 2 jornais, pedi para passar por meio tempo no Diário de Notícias e fiquei no Expresso até 2007. Depois fui editor da Cultura, depois quis sair de editor em 94, quando fui a Capital Cultural, para ficar livre de andar a ver os espetáculos e as coisas, mas continuei como jornalista mais 13 anos, até 2007, e depois, quando propuseram que eu saísse, eu aceitei imediatamente. Havia leis na altura extremamente... condições de saída extremamente favoráveis, que passavam por uma indemnização interessante e pela possibilidade de pedir a reforma rapidamente, embora tenha estado para aí 2 ou 3 anos como desempregado na altura,
já agora, não é piada, era obrigado a ir 15 a 15 dias ao centro de emprego, nunca me obrigaram a procurar emprego em parte nenhuma, porque o nível de salário era de tal modo alto que eu nunca seria obrigado a aceitar qualquer outro trabalho. E portanto, e aquilo que pagavam como subsídio de desemprego era superior àquilo que um jornalista que começa a carreira ganha hoje, não é? E portanto, tive muita sorte. Como tive muita sorte noutra coisa que deve ser sublinhada, quer dizer, eu entrei para a Caixa de jornalistas exatamente a 13 de maio de 1975 e portanto, só tive como intervalo os 4 ou 5 meses que estive desempregado, tudo o resto foi sempre contado, o que permitiu meter os papéis para a reforma antes de ter 60 anos. Pois, porque tinha esse tempo todo acumulado. Tinha a tropa, e antes da tropa tinha o trabalho de psicologia, que também, eu lembro que fui nomeado no Diário da República, não, chamava-se no Diário, não era da República, não, o Diário do Governo, qualquer coisa tinha, ainda era antes de outro nome, e a 31 de dezembro de 1979, são assim umas datas que dá para lembrar, mas de facto, desde o primeiro dia que trabalhei, quer como técnico de psicologia no Estado, quer como jornalista, foi sempre tudo contado. O que hoje não aconteceria, não é? Pois, uma realidade diferente. Eram efetivamente outros tempos. Em termos de cargos, de responsabilidade, terá sido no Expresso onde teve sim, mais... porque no Jornal Novo era responsável para parte dos sindicatos, emprego, comissões de trabalhadores que havia na altura, enfim, era uma responsabilidade pessoal. Quer dizer, quando entrei para o Jornal Novo, disse ao Portela que não tinha nenhuma experiência de escrever para jornais, nem sequer para o juvenil, nem não sei o quê, para os portugueses suplementos, nunca me apeteceu, quer dizer, só tinha a experiência de escrever comunicados associativos ou coisas políticas e tal. E ele confiou, e entrei, e de facto fiquei com essa parte dos sindicatos e dos trabalhadores, que na altura era importante, congressos de intersindical, a unicidade, etc. E, portanto, era uma secção unipessoal. E depois, no Diário de Notícias, de facto, não passei a subchefe da política, e depois no Expresso é que fui, de facto, não logo quando entrei, mas um pouco mais tarde, editor formalmente. Pois, exatamente. Essa responsabilidade como editor marcou de alguma maneira ou disse-lhe alguma coisa sobre si próprio? Quero dizer, quando estamos numa posição dessas, possivelmente somos diferentes, naturalmente, quando não temos uma responsabilidade como a de editor, sim, neste caso. Quer dizer, eu já, pronto, antes disso, digamos, coordenava, chefiava a parte das artes plásticas e a cultura. Quer dizer, quando eu entrei para o Expresso, informalmente coordenava a cultura. E depois, foi para a altura da saída do Público, ou não, já tinha sido antes, fiquei, de facto, como editor, formalmente. Portanto, foi, no fundo, formalizar algo que já vinha um pouco de trás, não é? Sim, exato. Foi nesse sentido. Enfim, era importante estar como editor e tomar as decisões. O que na altura era julgo que hoje não se passa isso, mas havia uma intervenção muito atenta, quer dizer, na medida que os textos eram entregues ao editor, eram relidos, eram às vezes mandados para trás, ou eram reescritos, etc. E era interessante poder intervir nesse aspecto. Aliás, portanto, eu entrei para fazer o cartaz de exposições e também para fazer uma coisa que na altura existia, que era o roteiro da semana, em que em 2 páginas se fazia uma seleção de filmes, de teatros, de outras coisas todas, colóquios, etc. Que era uma coisa que no Expresso era importante. Eu fui substituir António Pedro Vasconcelos, que quando não fazia cinema ia fazer aquilo porque era bem pago. E quando voltava ao cinema deixava, eu entrei nessa altura e fiquei bastante tempo, até formalizar como editor, e nessa altura passou a ser a Clara Ferreira Alves a fazer essa secção, que era, de
facto, há uma sensação de poder grande que é de escolher aquilo que é importante nas várias áreas da cultura. E ser editor é um bocado isso, não é? Sim. E dialogar com os vários críticos, sugerindo algumas coisas, aceitando outras. Bom. Voltando aí à sua entrada, quando disse, foi honesto, não é? Dizer que não tinha preparação, não é? Ele aceitou, mas aceitou em que condições? À experiência, pensando que seria importante fazer algum tipo de formação, naturalmente naquela altura ainda não estávamos a falar em formação em jornalismo, não é? Não havia. Mas houve ali alguma tentativa de... Não havia formação nenhuma. Eu, em termos formais, passei imediatamente a ser pago e a ser comunicado à Previdência que era funcionário do jornal. Em termos de sindicato, acho que fiquei uns meses como estagiário, uns meses ou um ano, mas isso não correspondia a nada. O sindicato chamavam-nos estagiários e as funções eram completamente outras, não é? Mas não houve qualquer período de formação. Sei que a 13 de maio me pôs a escrever uma coisa sobre Fátima, sem lá ter ido, que não foi publicada, mas a seguir a coisa entrou imediatamente nos eixos. E, portanto, correu naturalmente. Correu. E da sua parte, houve em algum momento neste percurso alguma necessidade, vontade, um desejo de ter um contacto próximo com a formação na área de comunicação, jornalismo, ou outra, eventualmente? Não. Não, eu tinha decidido não acabar o curso, não fui buscar. Eu ainda estive matriculado, mas não fui lá buscar os exames ou as notas, na altura em que aquilo era automático. E também não sei, eu acho que não era só eu que não tinha respeito nenhum pela ideia dos cursos de jornalismo. Era generalizada a ideia, não foi? Pois, exato. As pessoas eram competentes no seu trabalho e ponto, ou não eram, não é? No fundo era isso. Exato, e julgo que não havia qualquer distinção entre quem tinha cursos de jornalismo ou não, outros cursos ou até superior, calculo, não é? Sim. Porque havia muita ideia da tarimba, não é? Portanto, não, havia uma luta contra a tarimba. Havia uma oposição muito forte à tarimba e grande parte dos jornalistas que na altura começavam ou vinham de outros cursos, vinham de vários cursos superiores e tinham profissões, tinham origens muito diferentes da economia, não sei o quê. E tenho a ideia que em geral eram muito bons, aliás, desde o João Valde Almeida no Diário de Notícias, que depois se tornou embaixador do Conselho da Europa, da União Europeia, até muitas outras pessoas, havia uma qualificação. Acho que muita gente teve interesse em ser jornalista na altura, ou era uma atividade onde havia alguma facilidade para entrar na altura. Depois no Diário de Notícias houve também a substituição dos saneados e, portanto, houve mais entradas de gente. Pensando aqui no período de 74 a 76, não é? Que também é um período importante aqui para a nossa conversa, como era fazer jornalismo nessa altura, num período com tanta efervescência, e pensando mesmo na altura da Revolução até... Sim, o Jornal Novo teve um papel muito definido e muito forte naquele contexto político. Não era o único, porque havia o Expresso, a luta começa, não sei bem exatamente quando, mas eu pessoalmente tinha muita consciência que era um jornal de intervenção ligado ao Grupo dos Nove, que de algum modo ligado ao Partido Socialista, que é quem tinha montado toda aquela operação, não é? Trabalhávamos naquele edifício que é hoje o Museu da Farmácia e que ou era dos Melos, a parte era da CIP, da Confederação da Indústria Portuguesa, e a outra parte era o jornal. E obviamente que eles tinham cedido o edifício e condições financeiras para montar aquele projeto que, quando deixou de ser útil a seguir ao 25 de novembro, foi cortado, imediatamente cortado. Mas no verão quente foi um jornal muito interventivo, obviamente, e eu tinha perfeitamente a noção disso e era nesse contexto que eu atuava. E teve episódios de dissabores, de algum tipo de problemas?
Não, nesse mais momento? alguns episódios de risco pessoal. Trabalhando para o Jornal Novo, não era fácil ir assistir a um plenário de comissões de trabalhadores ao Barreiro. A minha expectativa era que não me reconhecessem, não me identificassem, porque provavelmente seria maltratado. Acompanhar intersindical e essas coisas, as eleições dos bancários e tudo isso, muitas vezes não era fácil em termos de contexto, porque o Jornal Novo era a reação, etc. Havia problemas. Depois, mais concretamente, no verão quente, no verão, mesmo antes do 25 de novembro, o Jornal Novo passou a ter medidas de segurança e de proteção. Tínhamos um carro da polícia dentro do acesso ao jornal, já dentro do portão, e sabia-se que o MRPP patrulhava o quarteirão todo. Pronto, isso dava-nos um peso de que aquilo era arriscado. Mais do que isso, a certa altura é interceptado um telefonema do PC para o jornal, para uma pessoa que estava no PC, que era do PC no jornal, e que faz o inquérito de pessoa a pessoa, onde é que mora, a que horas sai, não sei o quê, etc. E nessa altura passei a andar com uma besnaga de gás, ia para casa, morava em Miraflores, e saía do carro com uma besnaga de gás na mão. Nunca houve problema nenhum, mas a consciência de que aquilo era complicado existia. Isso é perigoso, não é? Sim, mas a minha posição era, digamos que militante, não é? Sim, claramente, não é? Sim, não, e portanto, quer dizer, posso dizer que depois, a certa altura, fazia parte do grupo duro que apoiava a posição do Portela, do grupo dos 9, etc. E também no Diário de Notícias, quer dizer, quando fui para o Diário de Notícias, fui também no contexto da direção do Mário Mesquita, que era na altura também uma direção militante, muito diferente do que foi o Diário de Notícias, que foi o Mário Mesquita mais tarde, coisa que eu nunca percebi, mas o Mário Mesquita na altura era, digamos que era da ala social-democrata do PS, era antissoarista, enfim, etc. E eu fazia parte de um grupo mais próximo dele, com mais confiança política. Sei lá, uma das coisas mais fortes foi a primeira ida ao Alentejo com o António Barreto, antes de formalmente começarem as desocupações, e numa viagem que era clandestina, não se destinava a ter informação nenhuma nos jornais, era ir ver o ambiente e ir com ele, etc. Por acaso, o jornalista que trabalhava para a Capital publicou logo no dia seguinte a notícia dessa viagem. Pronto. Mas, portanto, continuavam a ser tempos tensos, não é? Em que a confiança política era muito importante. Okay. E eu não separava as duas coisas. Eu não separava as duas coisas, sim. Claro. Neste período de muita efervescência, não é? Como é que viveu o 25 de Abril de 74? Lembra-se onde estava? Acho que toda a gente neste período tem essa imagem. Eu disse há bocado que participava naquilo que na altura era o movimento dos milicianos do MFA. Não sei bem como, mas julgo que através de estudantes de económicas e outros. Antes do 25 de Abril participei numa assembleia, no primeiro ato de Algés, em que debatemos o que seria o borrão do programa do MFA, isto através de um canal ligado ao Mel Antunes, pelo que eu sei, e portanto, quer dizer, eu estava, nesse grupo havia depois milicianos, mas a ligação ao movimento associativo era forte e, portanto, eu também acho que se confundia tudo, mas era possível ter acesso aos comunicados do MFA, saber que ia haver o levantamento. Passei o tempo a avisar as pessoas que ia haver o movimento militar, ninguém acreditava, e, portanto, nessa altura, que vivia na Avenida Brasil, muito perto do quartel, do fim do Campo Grande,
princípio da Alameda das Linhas de Torres, estava todos os dias à espera que começasse. Embora o meu quartel não fosse operacional, o meu quartel era um serviço dos psicotécnicos, portanto, mas estava a contar, sabia que ia acontecer e tinha pormenores do que ia acontecer. O que na altura, hoje me surpreende como é que isto era possível, como é que se sabia tanto. No quartel. Cheguei a levar comunicados do MFA para oficiais do quartel, do CEP de Caxias. Não é? Era tudo bastante às claras, ou quase.